Meus caros irmãos em Jesus e Maria, eu hoje quero começar a nossa reflexão cantando o Magnífica a Deus. Há 5 dias nós estávamos com um irmão nosso de família desaparecido. Tinha saído de sua casa na quinta-feira às 10h40 da manhã e tinha desaparecido. Inclusive as câmeras, da polícia não mais encontraram a sua moto. A última vez ele tinha sido visto no quilômetro 9 e justamente para o lado que morava. Então, há 5 dias, uma luta tremenda dentro do coração. O medo, o receio de uma má notícia, porém a esperança de que ele estivesse em algum lugar ainda não descoberto. E ontem nós tivemos a notícia que, quando a polícia colocou o cartaz virtual, as pessoas que o socorreram e o levaram para o hospital reconheceram e avisaram a polícia o que tinha acontecido. Inclusive, uma moça lá do meio do povo se ofereceu para ir na ambulância do SAMU, uma moça turista de Belém, de férias na casa da família, se ofereceu para ficar com ele até os primeiros procedimentos do hospital. E quando esse grupo de pessoas tão caridosas, esses anjos de Deus na terra, o socorreram e viram a propaganda na internet e avisaram a polícia. Então eu quero compartilhar com vocês a minha ação de graças. E um detalhe muito importante, ele é de outra religião, mas nossa família sempre foi muito devota de Santa Teresinha do Menino Jesus. Isso veio dos nossos avós. E a nossa família é consagrada a Santa Teresinha do Menino Jesus e tem nela a sua padroeira. E ele, mesmo sendo de outra religião, sempre venerou Santa Teresinha. É certo que ele foi encontrado, lá no dia que desapareceu. Mas para nós a notícia só chegou ontem, aniversário da canonização de Santa Teresinha. Vejam as coisas de Deus. Ontem era o aniversário da canonização de Santa Teresinha. Então, por tudo isso, graças, por tudo isso, louvores a Deus, porque Deus só permite nós passarmos por aquilo que nós temos estrutura. Recentemente nós perdemos pai, mãe e um irmão. E Deus, um atrás do outro, para vocês terem uma ideia, o padre celebrante da missa de corpo presente foi o mesmo dos 3, de tão próximo que foi a passagem desses 3 familiares tão importantes em nossas vidas. Então ainda estamos nos levantando desses 3 lutos. E Deus, na sua misericórdia, poupou e preservou esse nosso irmão. Para nós vermos o poder de Deus e quanto a mediação dos santos se faz necessária. Eu acredito, meus irmãos e irmãs, que muitas pessoas participando de outras religiões possuem no coração, mesmo escondidamente, a veneração por algum santo. Eu acredito que uma pessoa possa ser evangélica, espírita, umbandista, hinduísta, budista e ter um santo de devoção escondido lá no íntimo, uma santa de devoção que não fala porque a religião que praticam não permite. Porque os santos, eles constituem um bem para toda a humanidade. Os santos não nos pertencem a todos, pertencem à igreja. Na hora que a igreja canonizou Santa Teresinha, ela não é mais do Carmelo, ela é do mundo inteiro. Tem gente que até briga para dizer que só Santa Teresinha é nossa, só nós podemos falar nela, só nós podemos divulgar seus escritos, nós temos o direito de propriedade dela. Não é assim. Toda e qualquer pessoa tem acesso aos santos. Eles são presentes de Deus para a humanidade. São pontos de luz na humanidade. São como que endereços de Deus na terra. Se você é devoto de São Francisco de Assis, por exemplo, o santo universal, é porque São Francisco se tornou uma referência de Deus na sua vida. Santa Teresinha se tornou uma referência de Deus na sua vida. Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, São Frei Pio, se tornou um endereço de Deus na terra para você.
Porque os santos, eles trazem a legenda do sagrado. Eles nunca se apresentam, eles apresentam Deus para nós. Os santos não querem glórias para si, muito embora cada graça que você alcança mediante a intercessão de um santo, de uma santa, aumenta o seu grau de glória no céu. Assim diz a teologia da igreja, a doutrina da igreja. Cada graça que você alcança com um santo e uma santa, cresce o seu grau de glória no céu. Daí também a importância de nós pedirmos a intercessão daqueles que já venceram na corrida da fé. Como diz São Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Só me resta receber a coroa de glória que o Senhor, justo juiz, me terá reservado naquele dia. E São Paulo está se referindo a duas coisas: a volta escatológica de Jesus e a nossa ida para Deus no encontro imanente com a presença de Deus. Eu acredito que muitas pessoas trazem no coração um amor por Nossa Senhora, por algum título de Maria. Para uns, ela está revestida de Nossa Senhora de Fátima. Para outros, ela é Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. Para outros, ela é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não é? Para outros, ela é Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora da Luz, da Boa Viagem, da Saúde. Eu creio que cada cristão porta em si os elementos da fé que são oriundos dos apóstolos. E por mais que mude de religião, como este meu irmão mudou, mas ele nunca esqueceu Santa Teresinha. É impressionante. Quando ele vinha me visitar, e eu mostrava alguma estampa nova que eu tinha recebido de Santa Teresinha, algum cartão novo, e ele dizia: ah, esse é meu. Esse é para mim. E eu ficava admirado, porque ele é de um credo que não aceita, né? Que não aceita os santos nem a veneração. Então, quando ele via um livro novo de Santa Teresinha nas minhas mãos, quando você terminar, eu quero ler. E eu dizia: meu Deus, que coisa impressionante. Ele não é mais cristão, mas ele tinha um amor profundo por Santa Teresinha. Quando eu digo que ele não é mais cristão, por causa da religião que ele abraçou, que não é cristã, mas ficou os rudimentos da fé. Ficaram, né? Essas, digamos assim, centelhas do cristianismo em sua alma. E uma das centelhas se chama Santa Teresinha do Menino Jesus, a mimosa flor do Carmelo de Lisieux. Caríssimos irmãos, nós precisamos do socorro dos santos. Nós precisamos da intervenção dos santos. Muitas vezes, por orgulho, altivez, nós não os invocamos para a perda nossa. Muitas vezes nós não invocamos a sua intercessão para desespero nosso nas causas humanas, porque os santos estão dispostos a cumprirem o seu papel de intercessores por nós, mediante Cristo, a sua ressurreição, a sua glorificação. Se você escutou o Evangelho de hoje, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Então, na glorificação de Jesus, os santos são glorificados. E eles podem pedir por nós porque já passaram na prova. Uma prova que um santo ou uma santa estão na comunhão com Deus é quando você pede a sua intercessão e recebe a graça. E mesmo que não receba, está no crédito divino a súplica, porque também a graça vem por permissão de Deus e a graça vem dentro de um plano que Deus tem. Quando nós pedimos a intercessão de Maria, São José ou algum santo, Deus escuta, mas dentro de um plano. Às vezes demora. Eu já falei aqui que quando nós oramos a Deus, Ele tem 3 respostas: sim, não ou espere. Mas Ele vai nos atender. Ele vai dizer o porquê. E tem graças que são assinaladas. O que são graças assinaladas? São graças das quais nós não podemos duvidar a origem. A origem é divina, a origem é celeste. São graças assinaladas porque nelas estão presentes, não é? Verdadeiramente os elementos do invisível, do oculto, do sobrenatural, do extraordinário que é Deus. Então são chamadas graças assinaladas. Quando você diz assim, fulano alcançou uma graça muito grande, você está dizendo que essa pessoa recebeu uma graça assinalada. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento
de que no céu alguém se interessa por nós, qual seja a Santíssima Virgem, São José, os santos, os anjos, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades. E de modo específico, peculiar, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós temos os mediadores da luz, os mediadores da graça, os mediadores das bênçãos, que são os santos. Porque aprouve a Deus fazê-los nascer na terra com o propósito de santidade que irradia luz para toda a igreja. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, saibamos recorrer aos santos. E tenhamos também a ação de graças, porque são merecedores do nosso reconhecimento espiritual, que é a ação de graça. Quando eu recebo uma graça, como eu acabei de dizer, assinalada, eu tenho a obrigação de voltar e agradecer, como Jesus demonstra na parábola dos 10 leprosos. Quando só um volta para agradecer, o Senhor pergunta: e os outros que foram curados, onde estão? Porque só tu viestes. Então, agrada muito ao coração de Jesus quando nós praticamos a ação de graças por um benefício recebido, por uma graça assinalada. Meus irmãos e irmãs, nós cristãos católicos somos muito felizes. Nós temos os santos. Um dia o Santo Padre João Paulo II estava em um país protestante e um ministro protestante perguntou a ele por que a igreja canonizava santos, quando só Deus é santo. E o Papa disse: a igreja canoniza santos porque ela tem santos para canonizar. E calou o pastor herege protestante. Então o Santo Padre São João Paulo II deu uma resposta certeira no herege, difamador, insinuante de confusão e propagador do mal, como são todos os filhos de Martinho Lutero e Calvino. Os santos são os nossos mediadores junto a Jesus. Jesus é o mediador por excelência, isso a igreja tem dito há 2021 anos. Mas os santos, como Maria e São José, são mediadores espirituais porque estão na Assembleia dos Eleitos, estão na glória sem fim da Jerusalém Celeste. Alcançaram a igreja que, glorificada agora no Espírito, pode os associar a todo louvor, a todo júbilo da corte celeste. Tenhamos devoção aos santos. Tenhamos um santo ou uma santa que não sejam apenas admirados, mas venerados, seguidos. Sejamos discípulos dos santos que amamos. Procuremos ler seus escritos. Procuremos localizar na história a sua história. Procuremos intimidade com o exemplo e o testemunho que eles deixaram para toda a igreja. Você imagina um santo Marte, morto em 320, 415, em 213, até hoje, não é? O perfume, o bálsamo desta santidade, desse martírio, chega até nós, como São Sebastião, como Santo Expedito, como Santa Inês, Santa Filomena, Santa Luzia. Como é impressionante a ação do Espírito Santo na história da igreja. De repente, um santo do outro século, de 3 séculos, 4, 5 séculos, são rosas vivas no roseral, no jardim da igreja. Como Santa Teresinha, uma das santas mais populares da igreja, mais amadas da igreja, a pequena flor de Lisieux. Por isso, hoje, a minha reflexão em ação de graças é sobre o culto dos santos. É sobre as graças que nos são obtidas pela intercessão deles. É pelo mérito deles diante do Cordeiro Divino Jesus Cristo. É pelo respeito insigne que nós devemos ter à memória deles. Sobretudo por conta do testemunho inequívoco da fé que eles deixaram ao mundo. E mais uma vez o reforço, independente do credo religioso. Quantas pessoas sufocam em si o culto a Maria e a José, aos santos e aos anjos, em nome de uma doutrina, mas está vivo dentro de cada um aquele amor, aquela devoção, aquele carinho por um santo ou uma santa. Que Deus abençoe, que Deus ilumine,
para que nós tenhamos na Escola dos Santos verdadeiramente um espelho da Igreja, um espelho da santidade de Cristo. Um abraço, a gratidão e as orações do irmão Emanuel Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha. Este é o meu nome religioso, meu nome espiritual, consagrado que sou da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga.